quanto eu estou feliz com esse evento e queria falar um pouquinho desse evento antes, por que ele está acontecendo, né? Vou falar um pouquinho do EPL. Antes de começar a contar meu tempo. Tá escutando agora? Valeu. O EPL foi é uma organização criada por estudantes não sei se era que daqui da fala mesmo. não estavam satisfeitos com uma certa hegemonia do pensamento da academia e eles decidiram que precisavam fazer alguma coisa para tentar mudar essa maré. Então eles se juntaram no seminário, disseram, acho que eram 5, 10 estudantes, disseram vamos nos juntar e vamos difundir essas ideias. Nós acreditamos que ideias importam na sociedade e a gente vai passar essas ideias adiante. Então acho que isso foi mais ou menos em 2010, 2011. E hoje o EPL conta com mais de 20 mil estudantes. Algo começou com 10 estudantes. E aqui em Alagoas a gente começou com 3, 4, 5, acho que alguns estão aqui. Santiago, meu amigo Israel. E hoje a gente já conta em Alagoas com mais de 100 estudantes. Então eu queria falar o quanto isso é importante para mim, que eu vejo isso crescendo. A importância do debate na academia. A minha fala vai ser basicamente a seguinte, vai ser tentar explicar por que o capitalismo não explora o trabalhador. O Wesley falou aqui, citou mais-valia, eu vejo o pessoal rindo, tá? Vamos ver aqui, né? Vamos ver. Bom, eu tenho certeza que esse pessoal que ri nunca viu esse livro aqui. É o Jim von Bavak, nunca viu esse livro. Esse cara aqui, ele foi o primeiro teórico que refutou sistematicamente a teoria da exploração do socialismo e comunismo. E ele decidiu fazer o seguinte, ele não quis explorar a teoria completa, ele não quis refutar a teoria em si, ele quis refutar dois pensadores. Ele escolheu Karl Marx e Rodbertus, que também é outro socialista. Inclusive ele comenta no livro o seguinte, que Rodbertus era mais honesto que Marx, era mais científico, era o verdadeiro socialista científico. E inclusive ele, no final, que ele refuta toda a teoria de Rodbertus, ele fica sentido, ele agradece, porque sem a teoria dele, ele não teria crescido tanto academicamente. Diferente de Marx, ele acreditava que Marx era um pouco mais desonesto. Bom, o começo da teoria da exploração se dá pela teoria do valor, que é a teoria da utilidade marginal. Esse debate aqui é um pouco, eu não sei se eu posso dizer, mas chega a ser um pouquinho retrógrado, porque na economia hoje não se fala em teoria do valor-trabalho. É tipo você falar que a Terra é plana. É um absurdo. Então é o seguinte, a teoria do valor subjetivo, em contraposição à teoria do valor-trabalho, foi algo tão demolidor, tão avassalador, que Hayek, que é prêmio Nobel de Economia, ele falou o seguinte, as duas obras, os dois volumes do Capital, o 2 e o 3, foram publicados postumamente. E ele falou o seguinte, que o terceiro, ele tem bastante contradição com o primeiro. Inclusive o von Bavak também fala isso. E o Hayek vai além do von Bavak, ele fala o seguinte, Marx não publicou nem o segundo volume do Capital, nem o terceiro, porque ele sentiu vergonha da teoria que ele tinha feito, do valor. Ele sentiu vergonha. Isso não é científico, mas é uma suposição. Mas para você... Olha, eu nem apresentei ainda a teoria, viu? Nem apresentei as duas. Vocês vão ver agora. Vocês vão julgar se Marx deveria sentir vergonha do que ele fez. Bom, vou começar pela teoria da utilidade marginal e, se der tempo, eu vou puxar mais-valia e vou falar da verdadeira luta de classes, que eu acredito que existe na sociedade. Nisso, Marx acertou. Existe uma luta de classes, mas eu vou tentar explicar da forma que eu acredito. Bom, a teoria subjetiva do valor foi inaugurada por 3 pessoas ao mesmo tempo.
ela foi descoberta, não foi criada, ela foi descoberta. É uma coisa inerente ao ser humano. O valor é uma coisa que existe na mente das pessoas. O valor não existe fora da mente das pessoas. Então, Menger, na Áustria, descobriu isso. Walras, que não era um liberal, era um socialista, mas também descobriu essa teoria da lei, da teoria da marginal, e Jevons, na Inglaterra. Os três, sem nunca terem se falado, descobriram a mesma teoria. E todas as três, que eram uma teoria só, estavam em desacordo com a teoria marxista, de valor-trabalho. Posso chamar de TVT. Isso é interessante porque um cara chamado Stuart Kauffman, que é um biólogo, ele falou que na sociedade existe uma coisa chamada possível adjacente. O que é isso? É que algumas inovações elas precisam de pré-requisitos para serem criadas. No livro De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steve Johnson, ele fala o seguinte, que o YouTube, para ser criado, ele precisava primeiro de uma internet com banda larga razoável, precisava do JavaScript, precisava do Flash, precisava da programação. Então, o YouTube ele não poderia ter sido criado antes dessas inovações. Então, é por isso que se explica a teoria da utilidade marginal ter sido descoberta em 3 lugares ao mesmo tempo, sem os autores nunca terem se falado. Eu lembrei também, se der tempo, eu vou comentar essa história. O Denis Pimentinha. É uma coincidência, não tem nada a ver. Mas em 2 países, eles inventaram o Denis Pimentinha. E, coincidentemente, um não conhecia o outro. Olha só a coincidência. Vocês podem procurar na internet. Bom, a teoria é basicamente o seguinte. O valor, ele não está do lado da oferta. Ele está do lado da demanda. É que o trabalho não dá valor às coisas. O valor vem da mente. E uma coisa que Marx fez, ele não foi revolucionário. Vai. Vou nem tocar aqui. Então, o Marx, ele que pretendia ser um revolucionário, ele não foi um revolucionário na teoria do valor. Muito pelo contrário, ele foi um conservador. Ele escolheu uma teoria que já estava pronta, de 2 liberais, chamados David Ricardo e Adam Smith. Eles só não vão revolucionar na teoria do valor. Eu vou pegar uma teoria pronta, eu vou conservar essa teoria aqui. Então ele pegou a teoria dos dois e fez toda a sua base da exploração, a teoria da exploração. E Adam Smith ele tinha levantado um paradoxo interessante, que era o paradoxo da água e do diamante. Por que a teoria do valor é interessante? É para explicar por que esse copo d'água aqui, por exemplo, custa R$2. Por que esse aqui custa R$2? Aí Marx explicou de uma forma e os outros marginalistas explicaram de outra. E Smith, ele que levantou esse paradoxo, ele falou o seguinte: por que a água, que é tão importante para a vida, vale menos que o diamante? Por quê? Uma pergunta que ele falou o seguinte, Smith falou o seguinte, que ele que fundamentou a teoria de Marx. Ele falou que porque as coisas têm um valor de uso e um valor de troca. Eu, sinceramente, eu não consigo entender muito bem o que isso quer dizer, mas ele falou isso. Ele falou isso. Depois a gente faz as perguntas. E a teoria da utilidade marginal explica da seguinte maneira. O diamante vale mais que a água em condições normais. No deserto, é claro que a água vai valer mais que o diamante. Por quê? Porque no deserto você não tem abundância de água. Você não valoriza os bens de forma completa. Você não valoriza. Eu troco toda a água do mundo por todo o diamante do mundo. Você pensa a margem. Você pensa no conceito marginal. Você pensa, o que eu quero? Eu quero um copo de água a mais ou quero um diamante a mais?
Então, a teoria fala o seguinte: eu estou com muita sede, estou no deserto, eu bebo um copo d'água, eu matei um pouco da minha sede. Eu bebo outro, eu diminui um pouco mais minha sede. No terceiro, eu já não quero mais água, já matei minha sede. E é isso que a lei de utilidade marginal quer dizer. E ela praticamente refuta por inteiro a teoria valor-trabalho. Mas não bastasse isso, a teoria valor-trabalho tem erros nela própria. Eu vou tentar falar alguns. Ele fala valor de uso e valor de troca. Ele fala o seguinte, Marx, Smith, etc., todos que utilizavam valor-trabalho, que o valor de troca ele gira em torno do valor de uso. E as mercadorias têm uma igualdade, têm algo em comum. Isso ele pegou de Aristóteles, provavelmente Marx, que diz que deve haver igualdade na troca. E Marx supôs que essa igualdade era do trabalho. Ele disse que a igualdade que existe nas mercadorias é o trabalho. E definiu então que todo valor vinha do trabalho. Nenhum valor poderia vir que não fosse do trabalho. Então, sempre que ele era questionado, ele não respondia de forma racional, ele respondia com a própria teoria valor-trabalho. Então ele criou a lei, que não era lei, era uma exceção, e na verdade na lei dele ele disse que tinha várias exceções, e mesmo assim ele chamou de lei. Por exemplo, Marx ele não consegue explicar se você tropeçar numa pedra de ouro no meio não sei, numa mina, você está passando na rua, tem uma pedra de ouro lá, um acaso, pronto. Você precisou trabalhar para aquela pedra ter valor? Não. Mas Marx não consegue explicar. E sabe o que ele faz? Ele fala que isso é exceção. Ele não considera isso na teoria dele. Ele simplesmente fala com exceção. E essa não é a única. Ele fala o seguinte: mercadorias que não são fruto do trabalho manual. Nenhuma mercadoria que é fruto do trabalho manual pode ter valor. Diferença de produtividade. Marx ele falava de trabalho socialmente necessário. Por exemplo, a minha produtividade para jogar bola, eu não jogo bola tão bem quanto o Neymar. Então, a jogada de bola dele vale muito mais que a minha. Mas Marx dizia mais ou menos assim, que o valor de troca por ele orbitar no valor de uso, quando somava tudo, dava o valor correto. Isso é a mesma coisa que dizer que você perguntar quanto foi que o segundo colocado tirou de diferença do primeiro. Aí Marx chega e diz, não, todo mundo completou a prova em 20 minutos. Isso não quer dizer nada. E foi isso que ele fez. Ele ignorava todo o trabalho intelectual. Na verdade, a teoria do valor-trabalho se resume ao seguinte, eu fiz um resumo. A teoria do valor-trabalho, TVT, servia para valorizar o papel mecânico do trabalho e subvalorizar a importância do cérebro, criando a aura de que o capitalista, por ele não estar tocando diretamente na produção, ele estava explorando o trabalhador. Então, é basicamente isso, a teoria do TVT. É uma luta do cérebro contra a força. E claro, Marx não estava do lado do cérebro, estava do lado da força. Eu vou tentar ser bem rápido, mas valia. É como se não bastasse a TVT estar incorreta, provada pela teoria, a revolução marginalista, a verdadeira revolução, que a teoria de Marx não foi nada revolucionária, muito pelo contrário, foi conservadora, e ele utilizava a autoridade de dois liberais, que nunca tinham aprofundado na teoria. A mais-valia está errada também. Mesmo que a base está errada e depois ela vai ficar mais errada ainda. Porque a mais-valia é o seguinte, ela diz que o capitalista, o empreendedor, ele explora o funcionário. O lucro é trabalho não pago, o superávit do trabalhador é roubo. É a ideia de que toda renda não advinda do trabalho é uma injustiça econômica. Seja ela aluguel, juro ou lucro. Mas vou passar bem rápido. O problema da mais-valia é o seguinte, negar o valor, a importância do tempo no valor. Marx ele não entendia muito bem essa questão.
O que é a importância do tempo do tempo para o valor? O ser humano, ele não valoriza os bens futuros da mesma forma que os bens presentes. Para o ser humano, isso eu não sei explicar o porquê, só sei que é assim, prefere as coisas hoje. Bens atuais valem mais que bens futuros. Se isso não fosse verdade, não existiria juros. E uma explicação para isso é porque o tempo de vida é escasso. Se a nossa vida é escassa, a gente não vai querer que as coisas sejam no futuro. A gente prefere que as coisas sejam hoje. Tudo bem que você não precisa querer tudo hoje, mas que o tempo presente sempre vai tender a valer mais que o tempo futuro, os bens do presente. Ele ignorava todo o valor do empreendedorismo. Mises, que é um economista, foi um dos maiores críticos do capitalismo que você raramente ouve na universidade, ele dizia que Lenin e Marx ele não entendia o papel do capitalista, ele simplesmente pensava que o capitalista era um cara que ficava anotando coisas no papel e não entendia muito bem aquilo. Mas só que quem entende os valores do empreendedorismo sabe que o empreendedor é um cara que arrisca, é um cara que inova, é um cara, como o Adroaldo falou, é um cara que atende uma necessidade social. Ninguém estaria aqui hoje tão bem se não fosse empreendedores. Todo mundo vestido, falando no microfone. Tudo isso aqui foi criado por empreendedores, pessoas que viram necessidades humanas e disseram: eu vou lucrar com isso, ó, que horrível, eu vou lucrar com isso. Vou atender aquela necessidade e vou receber dinheiro em troca voluntariamente. Ele nega os valores do empreendedorismo. Ele não entende a diferença entre capitalista e assalariado. A diferença é o seguinte: o que vem primeiro, o salário ou o lucro? É a mesma pergunta: o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O do ovo e a galinha eu tenho uma resposta. Não é muito boa não, mas eu posso dizer na parte das perguntas. Vocês podem até gostar. Mas no lucro ou salário, o que vem primeiro é o salário. O lucro vem depois. E isso é inegável. Se você observar o ciclo de produção, então, pegando aquela questão do valor, a importância do tempo no valor, você vai entender melhor isso. E o mais importante da teoria, quer dizer, que explora, é que ele tratava os trabalhadores praticamente como ratos. E ele diz isso nos livros dele, que o trabalhador ele é obrigado a trabalhar porque ele, se não trabalhar, vai passar fome. E isso supõe o seguinte: ele supõe uma super concentração dos meios de produção. Isso não é verdade. Isso não é economia. Isso não é o mundo real. Os meios de produção não são super concentrados. Cada pessoa, todo mundo, tem um nível mínimo de acesso aos meios de produção. E nem todo mundo está nessa condição, como o Adroaldo falou, de dizer não para o trabalho. Se fosse pela lógica de Marx, ninguém aqui receberia mais que o salário mínimo. Mas pelo que eu vejo, tem gente aqui que tem, acho que 30 anos, nunca trabalhou e fala mal do capitalismo e fala que o capitalismo explora, que o capitalismo obriga as pessoas a trabalharem. Uma pessoa com 30 anos nunca trabalhou. Entendeu? Acho que é uma contradição isso. Então, a teoria da exploração já foi refutada, é algo retrógrado e houve reinterpretações. Por exemplo, de Somar. Ele disse, para defender, disse que a teoria estava errada, tudo bem, mas era só auxiliar. Era só para entender melhor a sociedade. Conrad Schmitt, ele fala o seguinte: a lei da gravidade é verdadeira, científica, mas se você analisar, o ar tem um impacto na velocidade dos corpos. Então, a lei do valor-trabalho, ela altera de acordo com a realidade. Mesmo que Marx tenha feito a teoria dele baseada na realidade que a gente existe. Edward Bernstein, ele fez o seguinte: não é preciso provar mais-valia, mais trabalho, pois ela é apenas uma forma de analisar a realidade. Não é preciso comprovar dedutivamente a teoria. Leia-se. A lógica é descartável. A conclusão de Bombard, que já estou terminando, é a seguinte: foi de que o sucesso dessas teorias deve ser relacionado a dois fatores. Ser um campo onde não fala só a cabeça, mas também o coração.
Portanto, as pessoas que acreditam nessa teoria acreditariam, mesmo que ela fosse pior do que já é. 2. Pela necessidade de explicar o porquê de algumas pessoas boas serem pobres e algumas pessoas ruins serem ricas. Eu também tenho uma opinião que a gente vai falar daqui a pouco, porque não vai dar tempo de falar sobre a luta de classes. Então é isso, é um ímpeto contra a injustiça. Eu espero que tenha sido claro. Só isso, obrigado.